Olá, irmãos, Movimento Irmãos Livres Brasil, 150 anos, sou Gilberto de Souza Pinto e hoje mais uma reflexão do dia, mais um vídeo para você curtir e compartilhar. Hoje a nossa reflexão, tratando-se do começo do trabalho dos irmãos no Brasil, e eu faço uma divisão do nosso trabalho no Brasil em duas. O momento da construção, da implantação, vindo dos irmãos missionários, os primeiros estrangeiros que chegaram, Ricardo Roda, Maquiné, pode ser que tenha outro que a gente não conheça, mas começando no Rio de Janeiro, descendo ali para a zona da Mata Mineira, indo para o Vale do Rio Doce, indo em direção ao Espírito Santo e implantando o trabalho. Cerca de 40 igrejas, está na conta do Maquiné, com essa história, Pode ser que tenha mais ou menos, ou outras, a gente não sabe, mas o certo é que houve essa construção, dessas igrejas que foram implantadas e dali foram originando outras pelos irmãos que ele preparou, nos cursos de liderança, nos institutos bíblicos que ele criou e algum, ou pelo menos um, existe até hoje. João Godinich também e tal. Mas e a outra que eu chamo de divisão, construção ou implantação das igrejas, e a outra eu chamo de divisão. Eu me converti em 80, fui criado na casa de oração, meus avós, parte de pai e mãe, já eram na casa de oração lá de Fernando Tourinho. O meu pai, ele tem 83 anos. Quando ele nasceu, já foi criado na casa de oração, já havia casa de oração em Fernando Tourinho. O meu avô também por parte de mãe. E a casa de oração em Fernando Tourinho tem com certeza uns 110 anos, se não for mais, mas os irmãos perderam os registros. E você olhando para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, todas as igrejas que a gente conhecia eram as pensionistas, e foram criadas assim, Espírito Santo também, Fernando Tourinho, Guararema. O meu avô, em 28, foi batizado de aspersão. Quando ele estava em Patinga, que ele aposentou, que ele quis ser obreiro, eu fiquei sabendo dessa história há pouco tempo por irmão. Para ele ser aceito nas igrejas lá, ele teve que ser batizado no Rio Doce, por um irmão chamado Zé Alves, por imersão, para ser aceito nas igrejas do Vale do Aço, ali do Vale do Rio Doce, para poder ter ministério, porque ele foi batizado de aspersão. A minha mãe foi batizada de aspersão. Mas por que eu falo divisão? A divisão principalmente por causa de batismo. Os irmãos que vieram depois, os missionários estrangeiros, principalmente os americanos, eu sinto que eles não construíram, porque veio essa ideia influenciada pelos batistas, pelos pentecostais, principalmente assembleanos, e mudando o costume do Brasil, que era por batismo por aspersão. Não estou falando mal de forma de batismo, não é isso. É a questão de que houve uma grande divisão, e como eu falei, como eu me converti em 80, eu ficava louco da vida, porque as notícias eram divisão nas igrejas, porque os irmãos que não aceitavam se rebatizar iam para a igreja presbiteriana, saíam, porque não aceitavam mesmo o rebatismo. E aconteceu um fato interessante comigo. Na minha primeira viagem missionária que eu fiz, em 95, início do ano, eu fui a Três Rios com o Silvio Ximenes, e a casa de oração estava fechada. A gente chegou lá, fez limpeza, capinamos o terreno e tudo, e vinham os irmãos de Petrópolis que estavam fazendo lá, recomeçando o trabalho, e de manhã a mensagem era comigo, e no domingo à tarde ia ter um batismo de Juiz de Fora, e eu não sabia que ia ter esse batismo, e de manhã eu falei, eu vou falar hoje de manhã sobre o batismo. E depois, no final da escola dominical, o Silvio falou que arregalou os olhos, que falou, Ju, vou falar de quê? E eu falei sobre o verdadeiro batismo, que era a conversão, o novo nascimento. Não falei nada de água, não citei forma de batismo.
e os irmãos ficaram muito felizes com isso. E depois o Silvio me contou que eles estavam indo para Juiz de Fora batizar, porque lá era imersão, e os irmãos de Petrópolis estavam naquele processo de divisão lá, por causa que estavam passando de aspersão para imersão. Então, acho que foi uma das últimas a se dividir, não sei se houve divisão, por causa de batismo. Então, eu creio que os irmãos que vieram depois de 50 para cá, eles não cooperaram para o crescimento do movimento dos irmãos no Brasil, mas na verdade fizeram grande divisão por causa de batismo. Eu conheço irmãs que eram minhas amigas lá em São Torquato, que apesar de São Torquato ser aspersão, mas estava dentro da igreja, contrário à aspersão, influenciado por Kenneth Jones e tal, que o pessoal de Carangola. E eu sei que o William Angry, ao que parece, era aspersonista, que foi um dos primeiros também ali na região de Carangola, mas depois, influenciado por Kenneth Jones, também passou a ser imersionista. Então, assim, eu creio que isso foi prejudicial ao Brasil, não a mudança de forma de batismo, porque eu não ligo para isso. Quando eu estava em Bom Jardim, Patinga, eu fui para o Espírito Santo, eu fui precisar de imersão, cheguei em São Torquato, era aspersão, eu nunca fiz questão disso. Muito pelo contrário, eu gostei muito de ver a forma que era feita. Eu hoje pratico também, assim como pratico ou imersão ou a infusão, porque em Atos a gente vê que é com água ou em água, então, mas eu estou falando da divisão que houve, né? E que foi extremamente prejudicial ao avanço, né? Do movimento dos irmãos livres no Brasil. E é isso que nós queremos recuperar, o avanço, né? É o avanço. E isso trouxe divisão, trouxe mágoa, trouxe diferenças, né? Então vamos trabalhar para tirar essas diferenças, para que nos próximos 10 anos, ao completar 150 anos, nós tenhamos aí um exército de irmãos e irmãs trabalhadoras avançando, para que tenhamos realmente novamente ao estilo Maquiné, né? Não vou dizer no estilo batismo de aspersão, mas no estilo de sair, implantar igrejas, preparar pessoas para que eles também saiam, preparam outros, né? Desligados deste mundo, como diz Paulo em Colossenses, pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto, sabendo que os nossos tesouros aqui, o ladrão rouba, né? O ferrugem consome, né? A traça come, e nós temos que ter um tesouro lá no céu. Fique com Deus, Deus te abençoe. Curta esse vídeo, compartilhe, manda para os seus irmãos. Não veja como uma crítica, viu? Em relação ao batismo, essa forma ou aquela forma, mas uma maneira de você ser despertado para expandir o reino de Deus e ser um pregador, um mensageiro, uma mensageira das boas novas de Jesus para alcançar a nossa nação, que tem aí vastas regiões carentes do Evangelho. Deus te abençoe e te guarde.